É bem comum a gente fazer a confusão entre os termos geografia política e geopolítica, tá? Eles são termos que se imbricam, são termos semelhantes, mas eles não se identificam totalmente entre si, ou seja, eles não são exatamente a mesma coisa, tá? Então vou explicar nesse vídeo para vocês a diferença entre geografia política e geopolítica. Então se liga no vídeo. Vamos começar falando o que é a geografia política. Bem, a geografia política existe há vários séculos, tá? Para você ter noção, existem obras com esse título lá desde o século XVII, mais ou menos. Mas a geografia política moderna que nós conhecemos hoje, ela tem um significado de como se fosse um estudo geográfico da política, ou então um estudo da relação entre o espaço e o poder. Esta definição ela foi proposta por Friedrich Hatzel em seu livro, a sua obra lançada em 1897 está chamada A Geografia Política. Mas enfim, Hatzel não foi nem o primeiro a escrever sobre esse tema e nem quem inventou o termo geografia política, tá? Ele apenas redefiniu o seu conteúdo para essa definição que eu acabei de passar para vocês, que é um estudo geográfico da política ou o estudo da relação entre o espaço e o poder. E Hatzel, além de fazer isso com a geografia política, o que ele fez? Ele propôs uma série de temas pertinentes a serem trabalhados dentro da geografia política. Temas, por exemplo, de o que é um Estado, qual a relação do Estado com o território, a soberania e território, a questão das fronteiras, a questão da política territorial. Também temos o que é ser uma superpotência. Tudo isso está englobado dentro da geografia política. E se você parar para pensar, tudo isso que eu falei é algo meramente teórico. O que é? Qual a relação? Ou seja, serve para nós entendermos a nossa realidade. Então, podemos entender que a geografia política é algo que está ligado a teorias, tá? Já a geopolítica, não. A geopolítica foi um termo criado lá em 1905 por um jurista sueco, tá? É esse maluco que está aqui. E só que ele foi popularizado de fato só lá nos anos de 1920, 1930, pelas mãos de um general nazista alemão chamado Karl Schaufer. Eu acho que é Schaufer, não sei falar esse nome. Enfim, ele popularizou esse termo e a definição do termo geopolítica era a preocupação de o que é e como um Estado virou uma superpotência, as implicações das disputas territoriais pelo poder, a busca por se tornar uma superpotência, quais seriam as melhores estratégias para um Estado alcançar esse status de superpotência, tudo isso estava dentro da geopolítica, tá? Então a geopolítica ela não se preocupa em se firmar como um mero conhecimento da realidade, como ocorre na geografia política, que é algo mais teórico. A geopolítica ela se firma como uma ferramenta para a ação de alcançar tal objetivo. São um conjunto de estratégias, podemos dizer assim, para um Estado alcançar algum objetivo, seja econômico, seja territorial, seja expansionista, não sei. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? A Europa estava destruída, estava detonada, estava tudo acabado por causa da guerra, certo? Os Estados Unidos foram lá e falaram: vamos ajudar vocês a se reconstruir, mas por bondade? Não. O que eles fizeram? Eles lançaram uma série de medidas, Plano Marshall, Doutrina Truman e várias outras medidas para que a Europa fosse reconstruída, mas com um benefício próprio também, não era por bondade. Qual que foi o preço desse auxílio, dessa ajuda? Os Estados Unidos passaram a ser a maior potência capitalista do mundo. E isso vem até os dias de hoje. Então, foi uma estratégia geopolítica. Também no golpe de 64 aqui do Brasil. Os Estados Unidos estavam por trás desse golpe. Por quê? Porque eles julgavam que o João Goulart ia transformar o Brasil em uma outra nação comunista. Eles não iam permitir com que existisse outra nação comunista na América. Então eles foram lá por baixo dos panos, usando umas estratégias, financiando o golpe um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e orquestraram, arquitetaram todo esse golpe. Então, em seu benefício próprio, é claro. Então, digamos que também é uma estratégia, ou seja, uma geopolítica, tá?
Então, espero que você tenha entendido que geografia política é algo mais teórico, mais para conhecer os termos, para conhecer a realidade, saber o que está acontecendo. Já a geopolítica é algo mais prático, como eu acabei de falar para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixe um comentário com a sua dúvida que eu vou buscar explicar, tá? Se inscreve no meu canal, amigo, não vai doer, é de graça, não vai cair tua mão, você não vai ficar pobre, não vai morrer, só vai me ajudar, só coisa boa, tá? Valeu, falou!